Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje vamos para mais uma aula que tem como tema espiritualidade na família. Eu queria que vocês pudessem, abrir as suas Bíblias em Atos, capítulo 16, versículos 31 e 32, que é o nosso texto base da aula de hoje. Diz o seguinte: Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. E lhes pregaram a palavra de Deus e a todos de sua casa. Então vamos compartilhar hoje um pouquinho sobre o que é ter espiritualidade na nossa família, na nossa casa. Ao estudar esta lição, você terá condições de aprender como conduzir sua família na fé e como fazê-la crescer espiritualidade, começando por você. O Espírito se manifesta em nós, de maneiras diferentes. Então, assim, não é o fato de eu simplesmente ir à igreja, participar das programações, ler a Bíblia, orar. Isso não vai me fazer uma pessoa espiritual, não é verdade? Existem características que a gente precisa desenvolver para ser uma pessoa espiritual, né? Uma das características é você ser santo, é ter a santidade. Ah, Joyce, mas ser santo é aquela pessoa então que não peca. Não é bem assim. O que é ser santo? Ser santo é ser separado do pecado. Na verdade, o fato de você ser espiritual não quer dizer que você não vai mais pecar. Quer dizer que você vai pecar menos, porque você vai entender aquilo que é certo, aquilo que é errado e vai tentar, pecar menos. Uma pessoa, quando ela recebe a Cristo, ela não se torna espiritual do dia para a noite, né? Isso é algo que a gente vai conquistando na medida que a gente vai deixando de lado a velha vida. Tem uma frase que eu achei bem interessante, que diz o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo. A santificação tira o mundo do cristão. Essa frase é de John Wesley. Eu achei assim bem interessante, porque você também não pode viver alienado do mundo, entendeu? Porque como é que você vai conquistar as outras pessoas? Como é que você vai levar o amor de Deus para outros se você viver isolado do mundo pelo fato de você ser cristão, né? Nós precisamos estar junto com outras pessoas e no meio dessas pessoas a gente precisa fazer a diferença para que elas possam ver Cristo através das nossas atitudes. Então, assim, ser espiritual é ter um estilo de viver guiado e animado pelo Espírito. É o cultivo da presença do Espírito. É a minha relação comigo, com Deus e com o outro. É como eu sou a manifestação do Espírito através da minha vida. Então, o Espírito ele vai se manifestar de formas diferentes dentro da gente. Como é que eu posso levar essa espiritualidade para a minha família? Hoje a gente tem um desafio muito grande, de trazer Cristo para dentro do nosso lar. É um desafio diário, É falar do amor de Jesus para os nossos filhos, para o nosso marido, para a esposa, quando eles não são cristãos. Mas não é algo que seja impossível, Feitos, nós precisamos assim observar algumas considerações em relação a isso. Nós precisamos levar a espiritualidade através da prática daquilo que eu aprendo. Se eu leio a Bíblia, o que é que a Bíblia tem me ensinado em relação a isso? Então eu trago isso para dentro do meu lar e eu vou praticando, Algo que eu não sei, eu vou buscar conselhos através de um pastor, de um líder, de um livro, até mesmo na própria palavra de Deus. Coisas aquilo que eu não sei, que eu posso aprender e aplicar dentro da minha casa. Então a gente precisa investir na vida espiritual do nosso lar. E isso a gente só vai conseguir se primeiro nós buscar. Eu não posso exigir que a minha filha ela queira ler a palavra, ela queira buscar Deus, se eu não faço. Primeiro a transformação tem que começar na minha vida para que eu possa alcançar a vida de outros, inclusive dentro da minha casa. Então os resultados que eu posso ter levando uma vida espiritual da minha família são muitos. Eu posso cultivar dentro do meu lar o perdão,
que a gente aprendeu em lições anteriores que perdão é algo que a gente precisa ter atitude para ir em busca, né? Se eu faço algo errado com meu marido, se eu faço algo errado com a minha filha, eu não posso deixar com que aquela ira, aquele problema se estenda por um longo período de tempo. Eu preciso chegar, resolver para que o problema ele venha a ser solucionado, resolvido e isso não venha perdurar e atrapalhar a nossa convivência dentro de casa. Então, um lar, ele precisa, né, existir o perdão. Então, esse é um benefício que eu trago, né, da espiritualidade na minha família. Um outro benefício que eu também posso ter é que eu vou ter harmonia dentro do meu lar. Não existe um lar sem harmonia, ele não se mantém. É muito difícil você viver dentro de um lar que é cheio de contenda, que ninguém se entende, ninguém fala a mesma linguagem. É complicado. Então a gente precisa praticar o perdão dentro do lar. Uma outra coisa importante que eu posso aprender é a comunicação bíblica, né? O conteúdo que a gente vai conversar em família vai ser edificante, vai ser diferente. Porque na medida que eu trago a espiritualidade para dentro da minha casa, tudo vai mudar. Não quer dizer que lá vai ser 100% espiritual, a gente não vai falar nada de errado, não é bem assim. Mas vocês vão em busca de coisas que vão ser edificados uns aos outros. E uma outra coisa interessante que a gente vai trazer também para dentro do nosso lar é o serviço. Serviço. Como é que eu posso servir dentro da minha casa? Existem 3 perguntas básicas que eu posso fazer para as pessoas que moram dentro da minha casa, que é: como eu posso fazer por você? O que você pode fazer por mim? E o que podemos fazer juntos para outros? Ou até para nós mesmos? Porque quando a gente pratica o serviço dentro do lar, uns com os outros, isso vai perdurar e a gente vai conseguir praticar fora da nossa casa. Então isso também se estende para a nossa igreja. Porque dificilmente, se eu não sirvo dentro da minha casa para os outros, eu não vou servir bem lá fora. Então tudo começa dentro da nossa casa. Tem um texto que eu acho assim bem interessante que fala dessa questão do serviço, que é em 1 Pedro, no capítulo 4, no versículo 10, que diz o seguinte: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como os bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Então, servir é algo legal, é muito bom a gente poder ajudar o outro, né? É muito bom a gente fazer com que o outro também se sinta bem. Então, Deus, ele espera que o nosso lar usufrua desse tipo de sentimento. E uma outra questão, gente, que é importante, é que a gente possa estar buscando sempre a questão de ler a Bíblia juntos em casa, de orar juntos, de ter a prática do culto, né, no nosso lar, junto com os nossos filhos, com o nosso marido. Como eu falei no início, eu não posso exigir que a minha filha ela aprenda da palavra de Deus se eu não sentar com ela, falar da Bíblia para ela de uma forma que ela entenda, né, na linguagem dela. E assim a gente fazer com os nossos filhos, o adolescente, o jovem. É a gente reunir, é sentar, olha, a palavra que Deus tem pra gente assim é hoje, o que é que você acha? É a gente levar de forma leve. A gente não pode impor, né? Nada que é imposto a gente consegue, tudo precisa ser conquistado. Assim também funciona com a prática da palavra de Deus dentro de casa. Eu preciso conquistar isso na vida da minha família, na vida das pessoas com que eu convivo. Então, viver uma espiritualidade em família não é algo impossível. Agora, é uma busca constante, é algo que eu preciso fazer diariamente. Então, essa lição, ela serviu para mim, para minha vida primeiro, antes que eu aplique para a vida de vocês. Que a gente possa, assim, criar desafios, né? Olha, hoje, esse mês a gente vai ler o livro de João, aí cada um se senta e lê um texto e leva um para o outro para ver aquilo que Deus falou ao coração. Criança, a gente precisa levar para eles a Bíblia de forma mais lúdica, né, com desenhos, com historinhas, e a gente vai conquistando também o coração da criança dessa forma. Então, cada faixa etária, ela tem uma linguagem diferente que a gente precisa passar a palavra de Deus para elas. Então, que a gente possa, né, Joyce, eu não tenho ideia de como eu posso fazer isso, busca ajuda daquele que consegue, para que a gente possa andar junto, a gente está aqui para isso. Sei lá, de historinhas que você precisa, a gente tem muitos materiais interessantes na nossa igreja para criança.
Então, se você quer praticar isso dentro do teu lar, na tua casa, com teus filhos, procura que a gente pode te ajudar nisso. Assim também com os casais, tem muito livro bacana que vocês podem ler juntos. E com isso vocês vão crescendo. A unidade dentro do lar vai ser diferente. E novamente esse texto, né, que é uma promessa de Deus para as nossas vidas e para o nosso lar, é que a gente precisa crer no Senhor Jesus, que vai ser salvo a minha casa e a tua casa. Então a gente precisa crer nessa verdade para a vida das nossas famílias. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando. Muito obrigada, Senhor, por esta palavra, que ela possa ser aplicada nas nossas vidas e que possamos ser praticantes dela, Pai. Que a gente entenda o teu amor para conosco, que a gente entenda também que a gente precisa, Pai, passar este amor para a vida de outras pessoas. Que possamos, ó Deus, ser bênção na vida da nossa família, dentro do nosso lar, que a gente possa estudar a tua palavra, te conhecer melhor a cada dia e poder ter o desejo de fazer diferente. Nos abençoa, Senhor, coloca estratégias no nosso coração para que a gente alcance os membros de nossa família, para que a gente possa ter ousadia de falar do amor do teu amor para a vida daqueles que ainda não te conhecem dentro de casa. Continua conosco, nos livrando de todo mal, perdoando os nossos pecados e abençoando cada lar, ó Deus. É o que te peço neste dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima.